Olá, galera, tudo bem? Aqui sou eu novamente, professor Alexandre Andrade, e a gente vai fazer a nossa segunda aula a respeito da questão dos impactos ambientais atmosféricos. Bom, primeira aula a gente conversou a respeito de uma coisa mais genérica, definindo mais ou menos o que é poluição, da onde vem essa poluição, e a gente falou basicamente sobre as causas, né, dessa poluição, ou seja, mostrando para você que ela vem da indústria, que ela vem da frota de automóveis, que ela vem das queimadas, do lixo, do vulcão e tal. E citei mais ou menos assim para você ter uma ideia de que existe uma certa discussão e uma disputa em relação a quem é o grande responsável por essa emissão de poluentes aí. Lógico que existe um grande jogo de empurra mundial, né? Ninguém quer se responsabilizar, ninguém quer pagar essa conta. Filho feio não tem pai, né? Então a gente fica sempre nesse dilema de, pô, mas quem é mais responsável? São os países ricos que são mais industrializados e que têm mais automóveis nas suas cidades e que têm um estilo de vida que talvez seja menos sustentável? Ou será que são os países pobres por conta das queimadas que eles produzem, por conta do fato deles provocarem desmatamentos? Então, essa discussão ela está sempre na moda, né? Nunca sai de moda falar sobre isso. É... Mas, assim, a gente tem que se basear em dados estatísticos, se basear em levantamento. Não pode ficar no achismo, não pode ficar na suposição. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é você. Eu acho que, né? Ninguém nunca vai assumir responsabilidade nenhuma se não houver um estudo sério a respeito disso. Então, logicamente, é feito todo um levantamento sobre quem são os reais responsáveis, né? E a gente já viu que a grande questão é, a princípio, a indústria, por conta da sua necessidade de produzir energia. E produção de energia normalmente é sinônimo de queima de combustíveis fósseis. E esses caras são os caras que vão produzir os gases que a gente chama de gases estufa, né? Ou gases do aquecimento global. Tanto faz a expressão aí que a gente for usar. Então, eu peguei um mapa aqui, e esse mapa, na verdade, te dá uma noção. Esse mapa, na verdade, você já teve aula de cartografia, você já deve ter notado, já deve ter aprendido que você tem uma técnica na cartografia chamada anamorfose. E essa anamorfose é uma técnica na qual você incha um país onde aquele fenômeno que você está estudando acontece de forma mais intensa. E você murcha o país no qual aquele fenômeno que você está estudando ocorre de maneira muito menos intensa. Então, isso vai fazendo com que, né, nessa técnica cartográfica, alguns países ficam mais inchados do que eles são normalmente, mais hipertrofiados, e outros países ficam mais diminuídos, né, de alguma forma, porque aquele fenômeno não acontece. Eu costumo dizer, assim, é cruel o que eu vou falar, mas normalmente você tem, na maioria das vezes, quando você tem países desenvolvidos inchados, é porque você está mostrando coisa boa. A renda, número de médicos por família, expectativa de vida, isso são coisas boas. Então, nos países mais ricos, isso acontece de forma mais intensa. E nos pobres, não. Mas isso que eu estou te mostrando agora é uma exceção dessa regra, porque é uma coisa que incha os países mais desenvolvidos, mas no fundo, é um fenômeno negativo. Por quê? Porque esses caras, na verdade, são mais industrializados. Ok, isso é bom, mas também existe uma consequência ambiental, que é o fato de que também eles são os grandes emissores de poluentes. Então você vê aí, ó, nesse mapa, estou te mostrando aí a emissão de dióxido de carbono no mundo. Então, quando você olha para esse mapa e vê quais são os países onde essa emissão de dióxido de carbono é maior, você consegue ver aqui, ó, vou te mostrar, para você ter uma noção. Olha aqui, ó, quem são os países? Quem é esse cara aqui? Estados Unidos. Ou seja, esse cara é um dos grandes poluidores. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é a China, que também é um outro grande poluidor. Quem é esse cara aqui embaixo? É a Índia, que também é um outro grande poluidor.
E quem é esse grupo de países aqui, ó, que aparece também de forma bastante inchada, né, proporcionalmente falando, que a Europa também são grandes poluidores. Você vai dizer assim, Alexandre, o que a Índia está fazendo nesse grupo aí? Muitas vezes a questão da emissão de dióxido de carbono não está nem tão relacionada assim à quantidade de indústrias, mas à fonte que essas indústrias utilizam. É o caso da China também, que além de ser muito industrializada, tem, infelizmente, grande parte da sua indústria baseada na queima de carvão. Impressionante. Ainda é assim, existem dados, né, existem demonstrações de que, na verdade, a China é um país hoje que está tentando substituir a sua matriz energética para parar de usar tanto carvão, até porque eles são um grande usuário de carvão no mundo, né? Os Estados Unidos usa muito petróleo, né? Principalmente pela sua frota de veículos, suas indústrias, uma indústria que ainda é relativamente obsoleta nesse sentido, tá? E a Europa é o continente onde mais estão acontecendo investimentos para irem contra essa direção. Então, a Europa é um país que provavelmente, um continente no qual os seus países provavelmente vão sair dessa situação mais rapidamente que os outros. Bom, continuando aqui, importante a gente registrar que existem alguns fenômenos que são interessantes de você registrar e você entender como funcionam em relação à questão da poluição ambiental. Então, a gente vai estudar 3 fenômenos específicos aqui: inversão térmica, ilhas de calor e a chuva ácida. Então, nesse momento agora, espera aí que tem um risco ali na tela, a gente, nesse momento agora, vai falar especificamente sobre a inversão térmica. Então, o próprio nome já meio que é autoexplicativo, porque é algum fenômeno que faz com que haja uma alteração, uma inversão na questão da temperatura. Na verdade, é um fenômeno muito, assim, ele acontece, mas ele é muito específico, tem um detalhe muito específico que explica ele. Porque você vê por esse desenho aqui, ó, o que é normalmente uma situação, está explicadinho nesse texto aí que você está vendo aí em cima, tá? Mas você vê aqui, ó, que o que é o normal? É você ter camadas de ar mais frio nas altas porções da atmosfera, porque o calor que a atmosfera acaba sentindo, na verdade, é o calor que vem da superfície da Terra. Então, esse calor ele é mais quente em baixas altitudes. Conforme você vai subindo, a tendência dele é ele diminuir, né? Esse calor vai se dissipando aos poucos. Então, você tem ar mais frio em cima e ar mais quente embaixo. Só que isso daí provoca um fenômeno físico chamado convecção. Você já estudou isso em física, provavelmente, talvez na própria geografia, você também tenha estudado, que é um fenômeno no qual o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, há uma circulação natural. Tá? E essa circulação natural tem um papel importantíssimo, porque ela renova o ar. Numa cidade poluída, cheia de indústrias, cheia de automóveis, essa renovação do ar, ela é absolutamente necessária. Muito bem. E aí, o que acaba acontecendo? Normalmente, em épocas mais frias, ou seja, no inverno, é mais comum você ter a chegada de uma massa de ar frio, e essa chegada dessa massa de ar frio penetra por baixo do ar quente, até porque o ar frio é mais denso e por isso mais pesado, ele penetra por baixo do ar quente e aí ele acaba aprisionando esse ar quente com uma camada de ar frio embaixo e uma camada de ar frio em cima por conta da chegada dessa massa de ar frio. Então você faz um sanduíche de ar quente. Qual é o grande problema disso? É que o ar quente fica preso embaixo e preso em cima, ele não consegue subir. No que ele não consegue subir, ele não circula. E se ele não circula, ele não renova o ar. Aí, meu querido, deu-se o problema. Se não está tendo renovação do ar, o que acaba acontecendo? O ar urbano é um ar poluído. Ele é um ar carregado de partículas em suspensão. Fumaça dos automóveis, fumaça das fábricas. Resultado disso é que esse ar poluído que não circula fica preso num sanduíche. Resultado disso, meu amigo, é que o ar não se renova. É como se você tivesse
ali dentro de uma sala onde você está soltando poluição, o ar não tem para onde sair, resultado, ele não se libera na atmosfera, resultado disso é que ele vai ficando um ar viciado e isso provoca uma série de problemas respiratórios na população. Trata-se de um caso aí de saúde pública. É muito comum, repare, se você provavelmente sente isso, é muito comum nessa época do ano você ter as alergias, você ter os problemas respiratórios. Aí você vai dizer assim, caramba, Alexandre, peraí, a gente está chegando, a gente está no outono, a gente está chegando no inverno. Então é possível que vá acontecer isso? Normalmente isso acontece em cidades muito poluídas. Já vou te explicar um detalhe. Então isso pode ser que, juntando isso com a questão do Covid-19, do coronavírus, onde a gente, se tiver problemas respiratórios, a gente está mais propenso a sofrer? É sim, gente. É uma questão agravante aí. Agora, calma, você que mora no Rio de Janeiro tem uma situação privilegiada. Porque quando você fala, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, que é uma cidade que está confinada dentro de uma área que parece uma bacia, ou seja, você tem morro de um lado, morro do outro, caramba, esse problema é muito mais complicado. Agora, quando você fala do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma posição privilegiada. Por quê? Porque a gente está na beira do mar. Então você tem até morro, você tem até uma serra, mas do outro lado você tem mar. E o mar faz o quê? Brisa marítima o tempo todo, renovando esse ar. Então a tendência é que no Rio de Janeiro a inversão térmica seja um fenômeno que praticamente não acontece. Então, lembra, inversão térmica é um fenômeno que, na verdade, é causado por uma mudança da questão do ar quente e ar frio, por isso é uma inversão de temperatura. O que devia estar embaixo está em cima, o que devia estar em cima está embaixo. Causa uma grande concentração de poluição e isso traz uma série de problemas para a gente, como principalmente a questão das doenças respiratórias. Detalhe, uma curiosidade para a gente terminar aqui essa nossa aula. Você sabe que em São Paulo a gente adota, né? A gente que eu digo, a gente Brasil, né? Adota uma estratégia que a gente chama de rodízio de automóveis, né? Tem o rodízio das placas. Então, num dia, carro com placa tal não pode andar, no outro dia, carro com placa tal não pode andar, e assim sucessivamente. Para quê? Para diminuir o número de automóveis na rua. Muita gente acha equivocadamente que isso é uma estratégia usada para resolver a questão do trânsito. Mas não, essa estratégia acontece para resolver o problema da qualidade do ar na cidade de São Paulo, porque essa cidade é absolutamente passível de sofrer esse fenômeno da inversão térmica no inverno. Valeu? Grande abraço aí para vocês, gente. Tudo de bom? Termino aqui a segunda aula. Daqui a pouco você vai poder ver a terceira aula sobre esse assunto. Grande abraço. Tchau, tchau.